ministração, pastor. Paz do Senhor. Apesar de toda a chuva, pelo menos nós conseguimos chegar, não é? Então, muitos ficaram pelo caminho, a gente já sabe, mas graças a Deus que Deus nos deu o privilégio de estarmos aqui nessa noite. E eu digo privilégio, em função de tudo que eu vivi nessa madrugada. Foi algo extraordinário do Senhor, desde as 3h45 até por volta de 7h30. E depois vou transmitir aos irmãos aquilo que foi dito pelo Senhor à minha vida. Mas foi algo que não esperava. A palavra que vamos ministrar é em função daquilo que vivemos nessa madrugada. E uma ordenança do Senhor, que também ao fim da ministração eu estarei trazendo à igreja. Alegria de ver a Josi, Rosiel, Guilherme, a esposa e netinha. Benção. Alegria de ver Fran e Felipe aqui. Meu coração vocês sabem disso. Fique em pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração um pouco diferente. Eu peço aí ao Rodolfo, deixa separado já o Salmo 84. Não sei se tem condição de pôr o Salmo todo, mas se não tiver, depois nós vamos, são 12 versículos, a gente vai lendo. Mas, antes de ler, antes de falar alguma coisa, nós vamos orar, mas você vai orar repetindo o que eu vou pedir, para que Deus te coloque, através da oração, dentro do cenário do Salmo 84. Porque há necessidade de você se colocar no lugar desse salmista que escreveu. Os teólogos não têm ainda uma convicção de quem foi. Alguns dizem Davi, outros dizem outros escritores, mas independente de quem escreveu, o importante é o que nós vamos ver do que foi escrito. Então, numa oração bem curta, eu quero que toda a igreja unida possa pedir o que eu quero pedir junto com vocês. Digam assim: Senhor, eu abro os meus lábios nesse momento, com o meu coração aberto, e eu te peço, transporta agora a minha vida para dentro deste salmo, e que eu seja o alvo do teu olhar para viver e me preparar para experimentar
aquilo que aqui está escrito. Porque, Senhor, minha vida é tua, minha vida te pertence, tu me compraste para viver as tuas promessas. Então me ajude, independente do momento que estou vivendo, mas eu desejo no meu coração entrar nesse contexto do que foi escrito e ter sobre a minha vida o cumprir de tudo que eu vou ler. Eu te peço isto, em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos ler os 12 versos do Salmo 84. Você vai ver que esse salmo é o escrito de um salmista saudoso, desejoso de estar aí dentro. Alguém que teve experiências maravilhosas com o Senhor e agora, por alguma razão que não dá para ver, ele vem se aproximar de tudo que está escrito para reviver na sua existência os momentos que ele havia vivido e anseia por viver novamente. Então nós vamos ler todos juntos o Salmo 84 nesses 12 versos. Verso 1, leiamos. Quão amáveis os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Olha que coisa. Alguém que tem saudade. Verso 2. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. 3. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. O quê? Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Porque o Senhor Deus é o quê? Um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Senhor dos exércitos, digam, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Sentai-vos. Eu queria que você compreendesse que o verso 1
Começa dizendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. E o último verso termina dizendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, você vê que do 1 ao 12, essa palavra está dizendo que dentro do santuário nós viveremos guerras. O inimigo não se importa com quem não tem compromisso com Deus. Eu, quando vejo alguém passar por lutas, eu, quando vejo alguém chorar, eu, quando vejo alguém muitas vezes entrar num abatimento, quando eu vejo muitas vezes alguém entrar num espírito depressivo, e vidas que tiveram alegria e têm alegria no Senhor, eu já vejo uma coisa: o diabo não atira pedra em cachorro morto. Se você passa por lutas, é porque há algo de Deus diferenciado sobre você. Você entendeu? Se você batalha em momentos que muitas vezes você nem compreende, é porque o olhar de Deus é diferenciado sobre a tua vida. E há da parte do Senhor um projeto. O inimigo tenta impedir e tenta destruir pela raiz tudo que Deus tem preparado para você. E esse salmo revela que, pelo fato do Senhor ser o Senhor dos exércitos no primeiro, o Senhor dos exércitos no último verso, é porque Ele tem enquadrado dentro deste contexto soldados. E eu quero que você entenda nesta noite algo, inclusive os que estão nos assistindo pela internet. Eu não peço, ou melhor, eu não quero ter uma postura de compaixão por você não estar na casa do Senhor, particularmente os que não vieram, e eu sei que uma boa quantidade de vidas ficaram no caminho porque a chuva foi torrencial, e particularmente em setores da nossa cidade. Mas até a estes eu quero dizer que você nunca fique em casa por não ter saudade do tabernáculo do Senhor. Se alguma coisa te impedir, seja muito forte, mas que você sinta saudade do lugar em que Deus tem prazer que você esteja. Quero avaliar, junto com a igreja, alguns tópicos desse salmo. Por 4 vezes nele, o Senhor é chamado do Senhor dos exércitos. Eu, quando olho essas características, eu já me arrepio. E nesta madrugada eu acordei em prantos. E quando eu dobrei os meus joelhos por volta de 15 para as 4 da manhã, me deu uma crise de choro. E eu pedi ao Senhor: Senhor, eu quero contemplar o que eu ainda não conheço. Eu quero contemplar o agir da tua mão.
naquilo que parece impossível de acontecer. As lutas têm sido difíceis. Mas se por 4 vezes dentro desse salmo, o Senhor é tido como o Senhor dos exércitos, é porque Ele não está me escondendo, pelo contrário, me revelando que a batalha é difícil. Caminhar com o Senhor não é para covardes. Por isso que o Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, minha alma não tem prazer nele. É porque estar no arado é para mudar a textura, o contexto da terra para um plantio frutífero. Para que toda semente lançada possa brotar. Ainda que Ele nos dá um direcionamento de que, independente das circunstâncias, eu não posso alterar a minha visão dele. Abacuque diz isso, ainda que a figueira não floresça. Não produza frutos. Ainda que o produto da oliveira minta. Não haja azeite. Ainda que a semente lançada na terra não brote. Ainda que na minha caminhada de fidelidade ao Senhor, o que eu faça não produza. E além de fazer e não produzir, não haver fruto em nenhuma espécie das árvores dita ali naquele capítulo. Além disso e ainda mais, o que eu ajunto, nos meus currais não hajam vacas. Isto é, aquilo que eu armazenei, eu olho e não vejo. E as ovelhas que eu tinha guardado sejam roubadas. O escritor diz, todavia. Repita essa palavra comigo, todavia. Eu me alegrarei no Senhor. E exultarei no Deus da minha salvação. Eu não posso depender das bênçãos de Deus para servi-lo. Tem muitos que vêm ao santuário até cultuar por aquilo que Deus dá. Mas o que o salmista está dizendo é que eu tenho que vir ao santuário por aquilo que Deus é. Por 3 vezes, ele repete que o homem tem 3 razões para ser feliz. Então ele diz, feliz, primeiro, todo aquele que habita na casa do Senhor. Eu não sei se você entendeu isso. Você é feliz por estar aqui, para dizer, Senhor, eu te amo, e eu vim te cultuar. Feliz o homem que habita na casa do Senhor. Segundo, feliz aquele cuja força está no Senhor. Terceiro, feliz aquele que no Senhor põe toda a confiança. Momentos que Deus permite de lutas e dificuldades é para que nós tenhamos a visão que toda vitória, todo momento que Deus nos ajuda a suplantar, não é por nossas próprias
forças, e não há nada de bom que nos faça conquistar alguma vitória. Todas elas estão por aqueles e sobre aqueles que habitam na casa do Senhor, que no Senhor deposita força e que no Senhor tem toda a confiança. Esse Deus olha e diz: essa batalha não é tua, é minha. Tão somente louve o meu nome. Não se preocupe em querer destruir o inimigo. O arraial, muitas vezes o teu arraial, que isto é, esperança, expectativa, está tudo fechado. Você olha e não vê nada. Assim como estava o profeta do Senhor com seu moço Geazi. Geazi sai à porta da casa e diz assim: ai, Senhor meu, nós estamos cercados. O exército inimigo cercou a nossa casa, a nossa propriedade. Não temos como reagir. Nós somos quem? 2 para contra essa multidão toda. Então o profeta vem, põe as mãos sobre Geazi e diz assim: Senhor, eu peço-te que lhe abras os olhos. O profeta não foi pedir ao Senhor que destruísse o inimigo. O profeta não foi pedir ao Senhor que, por misericórdia, pudesse ajudá-los naquele momento, ou naquele momento em que estava se avizinhando a destruição, o Senhor pudesse abraçá-los. Não, ele só pediu: abra os olhos desse menino. E quando ele ora, Geazi olha novamente, ele não vê mais o inimigo. Ele vê carros e cavalos de fogo ao redor deles. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Muitas vezes no meio da guerra eu só enxergo a opressão, eu só enxergo a sede, o ódio de destruição do inimigo para com a minha vida, mas o Senhor não diz para eu me preocupar com isso, e é nesse momento que sai o perfeito louvor da minha vida, é no momento de guerra, no momento do vale, no momento de sequidão, é no momento que eu olho e não vejo uma porta aberta, mas o Senhor está dizendo: eu vou abrir os teus olhos para você enxergar o que é que está ao teu redor, e quando eu olho, eu não vejo o diabo, eu não vejo os anjos malignos, eu vejo o meu Senhor me rodeando com os teus anjos, cobrindo-me com a sua mão e dizendo para mim: não temas, eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Feliz. Está dentro desse salmo que eu pedi para você dizer ao Senhor: me põe dentro dele. Feliz o que habita na casa do Senhor, o que no Senhor põe a confiança e o que nele confia. Essa batalha, muitas vezes nós não entendemos. Números, no capítulo 4, no verso 3, não mexam aqui no Salmo 84, deixa aqui, ainda mantenha aqui, por favor, o verso de número 2. Tem aqui. Em Números 4, verso 3, o Senhor está organizando a nação de Israel. E Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar, porque agora a nação vai enfrentar batalhas terríveis. Eles estão às portas de Canaã, só falta o Jordão. E agora em Deuteronômio, eles estão contemplando, tendo a visão da terra prometida. Mas no livro de Números, o Senhor está mostrando a eles e dando promessa de que eles vão atravessar o deserto e vão chegar
a poucos dias da terra prometida. E Deus chama Moisés e diz assim: pega os homens de 30 a 50 anos e os separe. E o verso diz assim: todo aquele que entrar neste exército para fazer a obra na tenda da congregação. Meus irmãos, o povo vai entrar no tabernáculo. Por que exército? Pega os jovens, 30, 50, auge da idade, da força. Separe eles e pegue eles e coloque dentro do exército que vai trabalhar dentro do tabernáculo. Você acha que por estar aqui, você não vai ter guerra? Deixa eu lhe dar um aviso. É justamente contra os que estão aqui que o exército do diabo se levanta. Se o inimigo não tosqueneja, também não dormita, mas ele tenta nos destruir de todas as formas. Deixa eu lhe falar uma coisa: permita o Senhor te formar, te gerar como um soldado valente. Soldado não reclama. Então, quando Deus te escolheu, desde o ventre da tua mãe, quando Deus me escolheu, quando Deus nos separou, Ele nos separou para um exército. Fazer parte de um exército cujo general chama-se Jesus Cristo. E é para viver debaixo do comando dEle. Mas você tem que saber que na tua área, na tua casa, no teu lar, no teu trabalho, na tua igreja, no lugar aonde você está, no lugar secreto do teu quarto, aonde você entra e fala secretamente com teu Deus, que secretamente te ouve, até lá o inimigo se apresenta. Efésios 2,6 diz: e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Honra. Efésios 6:10 em diante, porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade, contra o príncipe desse século, contra toda a hierarquia angelical demoníaca nos lugares celestiais. É quando você chega à presença de Deus, como alguém que diz: Senhor, sou teu filho, conta comigo. Senhor, eu não te deixo por nada, porque a minha vida eu entreguei em tuas mãos. Quando você diz isso, você vai estar cara a cara com o diabo. Muitas vezes nós não conhecemos o nosso valor, mas o diabo conhece. E ele tenta de todas as formas aniquilar tua vida. Por isso que o evangelho pregado hoje, esse evangelho água com açúcar, que Deus não permite lutas, que Deus nos preserva, que nós só temos que louvar. Não, meus amados, não. E tudo é permissão de Deus. Nada acontece na tua vida sem que Deus desconheça. Mas há um momento que eu tenho que tomar uma posição. Eu falava, não sei com quem hoje, pela manhã aqui no almoço, e eu dizia, acho que foi para o Arthur, Deus permite momentos íntimos até para nós falarmos bobagem com Ele. É impressionante. Tem hora que Deus, Ele sabe de tudo que você vai falar, mas Ele quer que você seja sincero com Ele e você fale até bobagem. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O dia que você disse, eis-me aqui, Deus levou a sério.
Você esqueceu, mas ele não. E desde aquele dia, eu falava isso acho que na quinta-feira, não me lembro. Paulo foi escolhido desde o ventre. Mas por 27 anos, ele fez tudo contrário ao que Deus queria. Mas eu preciso dizer para você, querido, o que você fez de errado, teu passado, tudo que... Deus tem a tua vida nas mãos dele. Paulo viveu 27 anos prendendo cristãos, matando cristãos, sendo representante na morte dos cristãos, afligindo os cristãos, pondo na cadeia os cristãos. Mas Deus um dia falou, você vai se encontrar comigo. E o dia que você se encontrar comigo, eu mudo a tua história. Entendeu? Deus muda a tua história quando você encontra com Ele. Aquela estrada de Damasco é o símbolo da nossa caminhada. Nós muitas vezes precisamos daquele momento aonde nós tombamos, reconhecemos a nossa miserabilidade, reconhecemos a nossa ignorância, reconhecemos a nossa insignificância e nós tombamos pelo chão. E o Senhor espera de nós dizermos, Senhor, o que aconteceu? E Ele diz, chamando o meu nome, Wagner, por que estás assim? E muitas vezes as lutas são tão tremendas que eu chego a perguntar a ele, quem és tu, Senhor? Que eu deposito minha confiança em ti e muitas vezes não tenho o resultado e a resposta. E o Senhor diz, eu sou o teu Deus que te escolheu no ventre da tua mãe. Te preservou. Queridos, sabe por que eu estou vivo e você está vivo? Porque alguém nos guardou. Alguém te livrou. Quanta bobagem você não fez na tua vida. E hoje, você está sentado num lugar, dizendo assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Eu tenho saudade de estar na tua casa. Isaías 13, verso 4. A palavra diz assim, já se ouve a gritaria da multidão nos montes. Já se ouve. Porque o Senhor passa em revista o seu exército de guerra. Eu estou na casa do Senhor, eu vou fazer a obra. Eu vou agora para o louvor. Vai mesmo. Depois você me conta. Quando você fala assim, meu coração ferve, eu estou ansioso para ir para o louvor. O diabo diz, você não perde por esperar. Eu quero me formar, eu quero estar na EBD, eu quero que Deus me dê a graça de um dia eu poder copiar um Fabiano. Eu quero falar como ele fala. O Senhor diz que bênção. E o diabo diz, você não perde por esperar. Eu quero ser um instrumento em tuas mãos, quero ser um diácono, eu quero ser um presbítero, eu quero ser um pastor. Senhor, eu quero falar, eu quero pregar, me ajuda, Senhor. É o desejo, meu coração está ardendo, meu coração está fervendo. E o Senhor diz, grande coisa você deseja, almeja. E o inimigo diz, você não perde por esperar. Por causa disso, o Senhor precisa constantemente avaliar a tua armadura. Por isso que Ele passa em revista o seu exército de guerra. Irmãos, nós estamos num campo de batalha aqui. Só um detalhe, esse campo aqui é do Senhor. O inimigo tenta, entra, quer entrar, quer destruir, já atingiu tantos lugares, mas em nome de Jesus, essa vinha vai ser preservada. Porque é o Senhor dos exércitos que está conosco.
E quando ele fala, essa batalha não é tua, é minha, o Senhor está dizendo para você, levanta a tua cabeça, porque eu já te contemplo desde o ventre da tua mãe. Se eu contar, irmãos, o que eu já vivi na minha vida, de capotar carro, rodar na rodovia, atropelar bichos. Quando começamos a igreja, que tinha 8 pessoas, quando tinha um visitante, como nós recebemos hoje, alguns visitantes aqui, na alegria, quando vinha um, a gente voltava tão feliz, a gente ficava tão feliz, de tinha 8, agora tinha 9, um estava visitando, maravilha, terminava o culto, ia para o carro, o vidro do carro quebrado, todo o rádio roubado, e agora tinha que voltar para casa, 250 quilômetros, com plástico, porque tinham destruído o painel do carro, tudo. Você não perde por esperar. Deus te tem por soldado. Entendeu? Nós não somos qualquer um, não. Somos soldados do Deus Altíssimo. E Ele confia em mim e confia em você como tal. Por isso, quando você lê o livro de Efésios, do verso 10 até o verso 16, você vai ver o Senhor passando em revista a tua vida, olhando o capacete da salvação. Porque a nossa mente, irmãos, nessa madrugada, eu pedi tanto perdão a Deus por passar coisas pela minha cabeça. Quanto eu não entristeci o Senhor, de abatido, dizer para Ele, Senhor, olha, quer saber de uma coisa? Eu estou com vontade de tomar tal atitude. E sabe o que o Senhor faz? Toma. O Senhor não fala, vem aqui meu filho, senta aqui, você está errado. Não, você quer tomar? Toma. Toma. Você tem liberdade. Agora, olha para mim. E veja se eu não fiz nada na tua existência. Talvez você se esqueceu de onde eu te tirei. Talvez você não se lembre das promessas que eu te dei. O diabo lembra de uma das promessas que eu te dei, que você seria instrumento nas minhas mãos para alcançar todos que forem colocados à tua frente e que não conhecem o nome do meu filho. Eu disse que você seria o meu instrumento na terra. Lembra disso? Lembra? E a gente começa a pedir perdão ao Senhor. Senhor, por que passou isso na minha cabeça? Depois de tudo que tu fizeste por mim. E o resultado de um exército, de um soldado fiel, é o que está em 2 Timóteo capítulo 2, que você lê 7 e 8. Quando você é fiel, você vai, no fim da tua caminhada, escuta aqui, você vai dizer assim, combati o bom combate. Terminei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual me será entregue pelo justo juiz no último dia. Combati o bom combate, mas estou aqui, prontinho, para a vida eterna, vencedor, coroado, reis e sacerdotes. O Senhor me preparou, eu agora vou adentrar e vou me assentar junto com aqueles que hoje, lá nos céus, estão intercedendo por mim, e quando eu tenho uma atitude que alegra o coração do Senhor, eles tiram as suas coroas e depositam diante do trono do Cordeiro. Combati, terminei.
Foi duro, Senhor, quantas guerras, bom combate, que coisa, parece loucura de dizer combati o bom combate. Quem disse que combate é bom? Ter saudade de Deus é quando eu o amo acima das suas bênçãos. Amar o Senhor acima do que Ele dá é quando eu demonstro ser leal a Ele. Então é possível que eu tenha um relacionamento com o Senhor por causa das suas bênçãos. É possível. Muitas vezes eu venho e vou servir o Senhor por aquilo que Ele me dá. Mas na primeira batalha, eu já recuo. É possível eu servir e louvar ao Senhor por aquilo que eu recebo do que Ele me dá. Mas basta Ele permitir algo contrário à minha vontade, eu já me aflijo e me revolto. Põe o verso 2. A minha alma está o quê? Anelante, e ela desfalece. Quero te dizer uma coisa, ele está dizendo, o meu interior desfalece por um lugar. E o meu coração e a minha carne, lugar que eu clamo ao meu Deus, a um Deus vivo. Quanto que Ele já não me atendeu, quanto Ele não me ouviu, quanto Ele não fez por mim, porque eu estava na sua casa, casa de um Deus vivo, e eu tenho saudade dela, a minha alma desfalece de desejo, de vontade. Senhor, não me deixe longe do lugar aonde Tu estás presente. Muitas vezes, e eu digo isso como pastor, eu entrei nesse lugar quebrado e vim, porque eu era o pastor da igreja, senão eu não viria. Mas eu vim, cheguei arrebentado, saí daqui, que nem um leão, fortalecido, renovado, rejuvenescido na vida espiritual, transformado, pensamento novo, esperança renovada, promessas revividas. Entrei como um trapo e saí como um guerreiro. Você também. Você também. Quantas vezes você não queria vir? Quantas vezes? Mas nesse lugar, o Deus vivo se faz presente. Por isso ele diz, a minha alma está anelante, pois eu clamo pelo Deus vivo. Você crê que Ele se faz presente? Então eu posso te dizer que a presença dEle aqui é que te faz descansar. Está escrito na palavra. A minha presença, Moisés chegou para ele e falou, Senhor, eu não vou levar esse povo ao colo, coisa nenhuma. Estou cansado. Senhor, eu não criei, eu não gerei eles, para que eu tenha que levar todos nas costas. O Senhor disse, você está reclamando por quê? A minha presença vai contigo para te fazer descansar. Faça a minha obra que o resto eu faço. Tem alguém cansado aqui nessa noite? Depois que eu falei, não vai ter, né? Mas eu sei que tem. Deus está aqui para te fazer descansar. Eu posso dizer isso. Você não tem ideia o quanto Ele me descansou nessa madrugada. E eu estou pedindo a Ele que me dê condição de continuar pregando, porque senão eu paro. Verso 3.
Até o pardal encontrou ninho para si e para sua prole, junto dos teus, o que mais? É soldado que está falando, viu? Quem é soldado aqui? É. Quem é? Levante a mão. Quem? Você é? Então vê. Vamos falar como soldado. Vai, leiam. Até... É você que está afirmando. Mas por que não fala assim? Encontrou junto do teu altar. Por que altares? Por quê? Ele está falando do tabernáculo. E o tabernáculo tinha 2 altares. Tinha o altar de bronze que estava no pátio antes da entrada do átrio. E lá naquele altar era o altar do sacrifício. E nesse primeiro altar era derramado o sangue do animal em favor de um pecador. Eu quero te dizer que este altar existe para nós. Porque nele, do altar do sacrifício, o Cordeiro de Deus foi imolado. Derramou o seu sangue por você e por mim. E ele está dizendo hoje, lembre-se do altar do sacrifício, o que meu filho fez por você. E quando eu olho para esse altar, eu vejo a cruz nele. E naquela cruz eu fui comprado, reconciliado, justificado, perdoado. Eu alcancei tudo na minha vida, no altar do sacrifício, na cruz do Calvário. Aquele sangue derramado cobriu todo o corpo, e eu faço parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. O sangue te cobriu, e o diabo, quando olha para você e para mim hoje, vê o sangue. E quando ele vê o sangue, ele estremece, porque aquele foi o preço de compra. Você já não é mais produto de alguém, não. De alguém que, como ele, só queria destruir. Não, nós somos hoje propriedades daquele que disse, Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como que dizendo, Pai, eu já os comprei. Esse é o primeiro altar. Mas tem o segundo, que é o altar do incenso, que ficava antes da porta do Santo dos Santos. Ali é o altar da oração. E é ali, antes de entrar no Santo dos Santos, que o sacerdote passava e se dobrava diante de Deus, para poder entrar sem que nada o fulminasse. Esses 2 altares, por isso que estão junto dos teus altares, eu tenho que reconhecer primeiro minha compra, primeiro que o Senhor fez tudo pela minha vida, eu estando morto nos meus delitos e pecados, eu não sabia que Ele existia, eu não tinha como amá-lo, mas Ele me amou primeiro, eu não tinha que olhar para Ele, mas Ele me olhou primeiro, eu não tinha que falar algo para Ele, mas Ele falou algo primeiro para mim. Esse altar do sacrifício me transporta para o altar de oração, e o altar da oração me conduz para dentro do Santo dos Santos. Por isso que eu posso louvar hoje, que a porta está aberta. Verso 4 a 6, pode pôr aí, Rodolfo. Quero correr um pouquinho. Começa no 4 dizendo, feliz, bem-aventurado, habita em tua casa, louvar-te-ão. Não é circunstâncias que impedem de eu louvar.
louvor continuamente. Independente de ondas, circunstâncias, mais terremotos e chuvas e tantas coisas, eu continuo louvando aquele que me comprou. Eu vejo o Senhor inclinado para esse lugar agora. Porque tem vidas olhando para a cruz. Eu olho e eu digo, bendito o teu nome, Senhor. Jamais os meus lábios deixarão de te louvar. Na minha boca o teu louvor será continuamente, constantemente. E ele diz mais, bem-aventurado, feliz o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Deus é maravilhoso, já mexeu por dentro. Não estou assim por dentro, é plano. Deus tirou os montes e os vales que muitas vezes me distanciavam dele. Agora não, todo monte se transforma numa campina verdejante. Aplanada está a nossa vida. Mas tem alguma coisa mais ainda, que diz assim, passando eu, o qual, passando pelo vale de Baca. Baca, meus irmãos, é um lugar árido, torrão, duro, não chove, não tem água, mas na vida do servo de Deus, eu tenho falado, não espere resultado de governo para a tua mesa ser abençoada, não espere, seja esse, seja aquele, não espere, espera no Senhor, porque ainda que você passe pelo vale de Baca, um lugar árido, ele vai se transformar no quê? Faz dele o quê? Não vai faltar água. O lugar é árido, mas na tua casa, na tua vida, você vai ser uma fonte constante. Quem nos abastece é o Senhor. É o Deus vivo que está aqui, que está nos falando isso. Não há aridez na vida de quem ama o Senhor. Quando eu tenho saudade da tua casa, o Senhor diz, eu também tenho. Da tua vida me louvando, por isso que eu não permito que falte água, eu não permito que a tua semente não morra e deixe de frutificar, eu não permito. Tudo que você fizer na minha presença, eu vou te abençoar de tal forma que a tua prosperidade vai ser invejada por tantos quantos te conhecem, e eles vão dizer, não é possível, só Deus podia ter feito isso. Verso 7. Vão indo, do quê? Eu vou mudar um pouquinho. Vão indo de luta em luta. De vitória em vitória. De alegria em alegria. De gozo em gozo. De júbilo em júbilo. Vai de luta em luta, vai prosperando. Mas ele diz o que no verso 7? Vão indo de força em força, cada um deles em Sião. Faz o quê? Aparece perante Deus. Senhor, eu estou aqui. Ai, que luta, Senhor, mas eu estou aqui. Senhor, tu colocaste os meus pés em Sião, eu estou aqui. Senhor, de luta em luta, de força em força, de oração em oração, de choro em choro, de batalha em batalha, Senhor, eu apareço perante ti, estou te dizendo, estou aqui. Deixa eu correr, meu querido, porque senão meia-noite não vai dar. Verso 8 e verso 9. Senhor Deus dos exércitos, o quê? É nesse lugar. Eu quero dizer para esses que estão em casa ouvindo a palavra hoje né? E a chuva, pastor. Você não é de açúcar? Ué, olha
aqui quantos? Ninguém derreteu. Estão aqui, meu querido. Sabe o que Deus está pedindo de você? Que você o sirva presencialmente. Porque se eu fizer por um tempo na minha casa, você nunca mais vai me ver, porque a gente acostuma. Essa pandemia foi a maior arma do diabo para tirar as vidas da igreja. E o povo, e a maioria, não se deu conta de que aquilo passou e terminou. Não, ainda estão vivenciando a pandemia. Mas eu quero dizer para vocês, Deus já fez coisas tão grandes e tão novas na nossa vida, que não vai ter outra pandemia para nos impedir de servir o Senhor. Nós estamos aonde está o Deus vivo. Inclina os ouvidos, ó Deus. Olha, ó Deus. O quê? Escudo nosso é a nossa defesa. Quando o inimigo vai me massacrar, querer me pegar no contrapé, o Senhor se apresenta na frente. Ele é meu escudo, é minha fortaleza. Ele é a razão da minha existência. 10. Olha, ó Deus, escudo, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outro lugar 1000. Deixa eu lhe perguntar, isso é verdade na tua vida? Hã? Nossa, que difícil resposta, né? Vale mais um dia na casa do Senhor do que em outro lugar 1000 dias. É verdade isso? Será? Eu não sei. Eu às vezes desconfio um pouco. Vale mais um dia em teus átrios do que em outra parte 1000. Eu preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar em tenda da impiedade. No caminho, o Salmo 1 deixa um aviso. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não se detém e nem se assenta. Está cheio de gente assentada, detida e sendo aconselhada por conselhos que não vieram do Senhor. Querido, deixa Deus cuidar de você, tá bom? Não se assente não. O que mais vai aparecer para você agora é rodinha boa, que vai te dar alegria momentânea. Quantos convites que aparentemente parecem bons, mas o fim é destruição. Bem-aventurado aquele que não para. 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. Volta o Senhor como protetor nosso. O Senhor agora, veja agora, quero que você leia comigo. Não, vai tudo ler o 11 comigo. Leia o do meio aqui, o 11. Vamos lá. Porque é um sol, o Senhor dará o quê? Graça e glória, e não negará bem algum. Não vai negar bem algum. O diabo já te roubou alguma coisa que Deus deu? Já, né? Levou muitas coisas. Em que você fala assim, mas eu vou lhe dizer, tudo vai voltar. Mas não vai voltar como foi, vai voltar em porção dobrada. Porque Deus não permite que nós sejamos afetados pelo roubo do diabo. Não. E encerrando, leiam comigo 12. Senhor, bem-aventurado o homem. Você entendeu porque nós oramos para o Senhor nos colocar aí dentro? Que Deus os abençoe. E eu quero dizer para a igreja
Nesses dias agora nós vamos nos reunir para organizar mais. Dentro de alguns dias, nós estaremos com 30 dias de oração, jejum. Cada departamento da igreja terá a sua noite para clamar, porque nós vamos vir para cá para chorar. O Senhor dizia a mim essa madrugada: qual foi a última vez que você chorou por mim? Chega de crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Você vai vir lutar aqui. Você vai chorar no altar aqui. Por isso que, livro de Joel, antes do Espírito descer sobre jovens, sobre anciãos, do Espírito descer e trazer para todas as camadas dos servos de Deus, o cumprir das promessas, tudo diz assim: antes, chore o sacerdote diante do altar. Orem, porque Deus vai preparar tudo. Serão 30 dias direto. Aí vamos ver os soldados. Vamos ver os soldados. Por semana, nós estaremos realizando um jejum. Não é jejum de Coca-Cola. Isso para mim não é jejum. Desculpe. Eu estou fazendo jejum de doce. Está fazendo jejum de doce? Nada, você quer emagrecer. Jejum é, a partir da 0 hora de um dia, nós vamos sacrificar o café da manhã, vamos sacrificar o almoço, vamos sacrificar o lanche da tarde, vamos sacrificar o jantar, se você conseguir. Se chegar no sacrificar de um café da manhã, 10 horas da manhã, não vai, sabe aqueles que passam na frente de padaria e falam assim: Senhor, tem misericórdia, eu não quero nem ver, Senhor, eu não quero nem ver. Aí está passando, tem aquele, televisão de cachorro, né? É os frangos rodando lá, né? Os cachorros tudo sentadinho, olhando frango assado. Ai, Senhor, não posso nem sentir o cheiro, tem misericórdia. Ai, Senhor, alguém chega e fala: o que você está fazendo? Irmãos, nós vamos jejuar como diz Isaías 58. Chega de falar bobagem, chega de julgar, chega, nós vamos lutar por todos. Você entendeu? Você vai lutar pelo teu irmão. Depende, pastor, depende. Então, estaremos orando. Entre essa semana, no máximo a outra, eu creio que nós já vamos estar tudo para estarmos aqui, diante do altar. E eu vou ficar de olho. Quando alguém vier nesses dias pedir oração para vocês, fala assim: vai à noite. Vai à noite que Deus te ouve. Vai chorar. Vai clamar. E o Senhor dizia: não é clamor por necessidades pessoais, é presença. Clamor pela minha presença. Clamor para me conhecer. Clamor para ter intimidade comigo. Clamor para chorar e dizer: eu não tenho valor algum, mas o Senhor me ama. E com Ele, eu vou passar pelo fogo, pela água, e eu não serei destruído. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Vamos orar? Olha lá. Eu espero vocês. Vamos ficar em pé. Deus vai restaurar muitas coisas. E a hora que encerrarmos a etapa de oração, nós vamos ver e contemplar aquilo que nunca imaginaríamos que íamos ver. Espere, abrace, confie e se faça presente. Porque
porque Deus vai mudar as nossas vidas. Nós vamos chorar aos pés do Senhor. Feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço pela tua palavra. E eu te suplico pela tua misericórdia, que nos ajude, nos dê forças, visão, entendimento, para que possamos tomar posse de tudo quanto tu tens preparado para nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu santuário. Obrigado por esse lugar. Não as paredes em si, mas por aquilo que aqui dentro acontece. Porque tu te fazes presente nesse lugar. Senhor, e sendo grato a ti, eu levanto a minha destra. E eu agora abençoo todo o teu povo. A tua abundante graça que nos faz sentir saudades do nosso Deus. Que a nossa alma venha desfalecer pelos teus atos. Que possamos dizer, que saudade do meu Pai. Que esta visão deste salmo que ministramos, esta visão esteja sobre todos que estão aqui e aqueles que estão nos assistindo fora. E que esta visão, esta cobertura, nos transporte à intimidade contigo. E em breve possamos dizer, Senhor, muito obrigado. Porque eu não imaginava que tu irias fazer muito mais do que eu pensei.